Ô, pessoal, voltando para nossa aula de sociologia. Tava com saudade de mim, né? O pessoal da Ponte sabe que o prof ficou meio ruim essa semana, tá? Então, vocês vão ter aí essa semaninha aqui hoje, né? E essa semana também eu já vou postar mais um vídeo aí já entrando no nosso conteúdo de filosofia. Pessoal, vocês não estão assistindo os vídeos, tem pouca visualização, vamos assistir os vídeos. Até coloquei lá em uma das salas lá, falei, pô, fazer aquela apostinha lá, se todo mundo assistir o vídeo, o professor vai pagar aquele mico aqui, ó. Ninguém. Ó, nem sugestões. Os alunos que assistiram e comentaram, meu muito obrigado por estarem participando aí, tá? Mesmo sabendo aí da dificuldade, né, de estar aí, né, com conteúdo EAD, mas a gente já tá no terceiro bimestre, né? A gente já deu para se adaptar, né? Já deu para, né, para compreender certinho como que funciona. Turminha, vocês estão vendo aqui que hoje o professor aqui, ó, tá com um monte de tela aberta do positivo, ó. Tá para ver aí. Tá? Hoje essa aula vai incluir tanto o primeiro ano, né, do ensino médio, quanto o segundo ano do ensino médio. Tem algumas coisinhas assim, né, que o primeiro ano eu já mostrei. Não, o segundo ano eu já mostrei no vídeo passado, mas eu vou rever aqui um pouquinho, aproveitar, faço um vídeo do conteúdo aí para os dois, sempre acrescentando mais informações que um viu, né, que está no conteúdo de um, não está no conteúdo do outro. Falei, vou aproveitar, faço esse vídeo legalzinho aí, com bastante conteúdo para todo mundo, né? Eu tenho as apostilas aqui para vocês verem, é só dar aquela paradinha no vídeo e vamos junto, tá? Primeiro ano é o capítulo 7, tá aqui para vocês, tá? Aqui não tá o capítulo 7, mas já vai aparecer aqui, ó. Capítulo 7, desvio, crime e violência. Do segundo ano é o capítulo 14. Estou olhando a minha colinha, né? Capítulo 14, tá? Criminalidade e poder disciplinar, tá bom? Então vamos aí para nossa aulinha de hoje. Vou ter que deixar um pouquinho pro canto para poder estar olhando tudo. Bom, a primeira coisa que eu quero, né, mostrar para vocês, né, sobre essa questão aí, né, do crime, né, o desvio, são alguns conceitos, tá? Aqui a gente tem, né, algumas questões que estão na própria apostila, né, de vocês ali para fazer essa reflexão, tá? E aí eu vou passar algumas coisas aqui para vocês que são, né, importantes. Bom, vamos lá, né? Antes de iniciar, na verdade, aqui deixa eu passar esses dois conceitos para vocês. Vou abrir aqui meu WebPaint. Olha, tá com a cara nova, ficou bonito agora. Tá, então nós temos aqui, ó, dois conceitos importantes. O primeiro conceito é o conceito do desvio, tá? Que são aí desvios, né, de acordo com a sociedade. Eu peguei aqui o conceitozinho mais simples para vocês aí, ó. Ações que transgridem os padrões de comportamento do grupo dominante, tá? Então aqui a gente tem, né, sempre sabe quando você faz alguma coisinha diferente aí que todo mundo fica olhando lá para sua cara, te julgando? Isso é um desvio. Então assim, você pintou lá seu cabelo de verde não, né? Verde é Palmeiras, né? Verde é Palmeiras. Você pintou seu cabelinho de azul, pintou o cabelinho de rosa, colocou aqueles piercing, né? Tem uma tatuagem, tem uma roupa diferente, né? Que as pessoas te olham, né? Daquela, suspeito, né? É, isso daí é uma forma que nós consideramos de desvio, tá? Para o pessoal aí do primeiro ano, tá? Só para mostrar aqui, ó. Para vocês, estamos falando aqui, ó, nessa parte aqui que vai se falar um pouco da questão, tá, do desvio. Gente, ser um desviante não é errado, tá? De acordo com aquela sociedade que você tá. Tudo bem? Então não é errado você, né, ser um desviante, tá? Para o segundo ano, já está logo na página 19 aqui, tá? Tem um textinho, né? Que vai falar um pouco do sistema até prisional brasileiro, mas a gente vai tratar um pouquinho mais à frente, tá? Então, o primeiro conceito é o conceito do desvio, tá? Aí sim, o desvio que vira crime, tá? Nós entendemos como infrações, né? Infrações penais, tá? Então, esse sim.
né, a partir do momento, né, que você comete um tipo de infração que aqui, né, no nosso país está lá no Código Penal, aí sim, né, essas infrações são o que nós chamamos de desvios reprováveis, tá? E aí são punidos pela lei, tá? Então nós temos as infrações mais graves e nós temos as contravenções aí que são formas de infrações leves, tá? Então normalmente, né, esse tipo de infração, né, ele tem punições diferentes, até em países, né, são punições que ocorrem de maneiras diferentes, né, e de acordo aí com a gravidade, né? Por exemplo, um desvio em si, você não tem uma tentativa de desvio, né, de uma coisa simples ser considerada crime, mas, por exemplo, uma infração penal tem algumas infrações que a tentativa dela, tentativa de roubo, tentativa de assalto, já é punida aí pela lei, tá? Importante colocar isso aqui para vocês, tá bom? Bom, seguindo aqui com o conteúdo, e aí entrando um pouquinho, né, o que eu já conversei sobre esse assunto com o segundo ano, nós vamos entrar na questão, né, de uns tipos de crime, né, vou colocar aqui para vocês, tá? Os tipos de crime que são cometidos aí, muitas vezes sem o uso, né, de ou de armas ou consequências mais graves aí, né, para que ele ocorra. E aí nós vamos entrar nesse conceito aqui do crime do colarinho branco, que é o crime que envolve aí, né, a elite, né, as elites, principalmente aqui no Brasil tem muitos, né, as elites empresariais, as elites políticas, né, os crimes que eles cometem, né, nós chamamos aí de crime do colarinho branco, né, white collar, né, um termo em inglês que surge, tá? E aí o que, que acontece, gente? A gente começa a perceber essas desigualdades que nós temos na nossa sociedade. Por quê? Porque muitas vezes os crimes que ocorrem, né, neste grupo, né, são muito mais graves, né, do que o que ocorrem, né, em outras, né, com outras pessoas, né? Porque o que, que a gente está falando aqui? A gente está falando de corrupção, tá? Nós estamos falando, né, de desvios de dinheiro, nós estamos falando até de crimes mais graves aí que não são julgados como deveriam ser julgados pelo porte das pessoas que estão ali. Você fala assim, assassinato. Olha, assassinato é uma coisa gravíssima, né? Quando ocorre ali, quantas vezes a gente já não viu, né? Filho de grandes empresários ou grandes empresários aí pegando seus carros, dirigindo alcoolizados, né? Causando acidentes, ceifando vidas e muitas vezes, né? Eles conseguem, né? Ficar com prisão domiciliar, né? Tem muitas vezes são até, né? Não são condenados a homicídio doloso, até porque as nossas leis penais, infelizmente têm, né? Diversas brechas. E muitas vezes a gente percebe, né, casos, né, de normalmente aí um morador mais pobre, né, que furta lá uma carne, furta lá sei lá, um pacote de fraldas e acaba sofrendo aí sanções muito mais sérias, mais graves aí, né? Até mesmo nós tivemos aí recentemente um rapaz que foi acusado de furto, se despiu dentro do supermercado, né? Uma situação assim, né? Horrível, diga-se de passagem, tá? E aí nós vamos entrar, tá? Espero que tudo bem. Depois vocês mandem as dúvidas caso tenham algumas, tá? Bom, nós vamos entrar aqui, ó. O controle social é a capacidade que a sociedade tem de se autorregular com normas, instituições e processos sociais, tá? Esse conceitozinho, tá? Ele surge de Durkheim, tá? Durkheim vai né, nomear este conceito de controle social. Aqui nós temos até, né, um bem legalzinho aqui, né, como se fosse um gibizinho, né? E aí aqui nós temos, né, ó, sem o controle social viveríamos o tempo todo em conflito, sem nenhum momento de paz, o individualismo prevaleceria, porque infelizmente, né, a sociedade ela não consegue viver sem regras, tá? E aí, mesmo que existissem, né, não existisse nenhum tipo de regra, nenhum tipo de controle que é feito, né, nós automaticamente faríamos que começasse a existir essas formas de controle, tá?
E aí tem uma frase bem interessante do Emily Durkheim, né? Nós não reprovamos um ato porque ele é criminoso, mas ele é criminoso porque nós o reprovamos. É bem interessante essa chargezinha aqui, né? Esse quadrinho, cartoon, né? Bem interessante a forma que eles põem, né? Esse tipo de pensamento e é bem real, tá? Bom, como que se tem esse controle social? Então nós temos aí esse controle social aqui de duas maneiras, tá? O controle informal, que é o processo da própria sociedade. Então nós vamos começando, né, com o decorrer das nossas vidas, aprendendo as regras de convivência, as regras de interação, né, e muitas vezes recebendo as reprovações pelos atos que cometemos. Isso ocorre de uma maneira informal, onde a própria sociedade faz, né, com que esse controle ocorra, e a maneira formal está com o Estado, os governos, tá? Através das leis, dos códigos, né, das instituições. Por exemplo, né, o Estado é composto lá, né, nós temos, né, o Supremo Tribunal Federal, né, nós temos as várias instâncias de justiça, né, no país, tá? E aí temos, né, a parte federal, a parte estadual, a parte municipal, super bem divididos quanto a isso, tá? E falando ainda nesse sentido, principalmente na questão do informal, né, que aí aqui para o segundo ano, tá, gente? Eu não esqueci de vocês jamais, tá? Nós temos aqui a teoria de Howard Becker, que chama-se teoria de rotulação, tá? Que aí ele fala o seguinte, ó: compreender o modo como as pessoas impõem determinadas definições do que é moral aos outros. Então aqui ele define, né, esses grupos como os normais, que são aí os que vão fazer, né, esses rótulos, e os outsiders ou anormais, que são os que não correspondem aos padrões estabelecidos. Então, os diferentes, tá? Que são então aí as pessoas que acabam sendo, né, julgadas, né, por esse grupo, que vamos colocar assim, esse grupo que se considera então um grupo superior, tá? Bem legal a teoria do Becker, tá? Senhor Howard Becker, estadunidense, se não me falha a memória, tá? Bom, e aí aqui, ó, nós vamos entrar num conceito bem interessante também, tá? Que é o conceito do deixa eu só passar aqui a parte do controle social, ó, o que eu estava falando para vocês de desvio, ó, transgressão dos padrões de comportamento dominantes de uma sociedade, e o crime, ação que infringe as normas estabelecidas pela lei. Então a gente pode até colocar aqui a ideia aqui do informal e do formal, né? A teoria de rotulação do Howard Becker. E aí, né, o que nós vamos chegar aqui, que é uma parte que não está aqui para vocês, meus turminha do primeiro ano, mas é muito importante falar sobre isso daqui, que é o que nós chamamos, tá, de invisibilidade social, tá? Isso é muito interessante, é muito importante, tá? Pessoas que são basicamente invisíveis aí na nossa sociedade, mas que desempenham um papel de extrema importância. E assim, pessoas que normalmente são vistas, né, com olhos de preconceito, né? Pessoas que muitas vezes, por onde passam, né, não são reparadas, e elas desempenham um trabalho que, na verdade, é um trabalho para tentar, eu falo que alguns desses casos aqui, para tentar mostrar que nós somos uma civilização mesmo, tá? Vou até deixar aqui, ó, mais com um zoom maior aqui para vocês, até para quem, né, pessoalzinho do primeiro, que vocês não têm essa apostila aqui, né? Mas é muito interessante esse textinho, então dá uma pausada no vídeo, assiste, desculpa, leia, tá? Sobre a questão aqui dos catadores de lixo, que é um exemplo. Nós temos os garis, nós temos os moradores de rua, nós temos uma série de pessoas que fazem parte da nossa sociedade e que são rejeitados, muitas vezes até excluídos, considerados como perigosos, como criminosos, né? E infelizmente acabam sofrendo, né, por toda essa desigualdade que nós temos, né, em nossa sociedade, e, né, acabam, né, sendo taxados dessa maneira, tá? Pessoal do segundo ano, até do primeiro, faz aí no caderninho de vocês, ó,
né? Faz aí esse exercício, aí o pessoal do primeiro é só copiar aqui a perguntinha, colocar lá, ó. Isso aqui é muito legal para que vocês façam uma reflexão. Coloca aí depois nos comentários o que que você acha sobre essa questão, né, dessa invisibilidade social que essas pessoas então passam, tá? Infelizmente. Bom, aqui nós vamos, né? Vou passar um pouquinho de vocês, tá? Só para colocar aqui. Um exemplo aqui, coitado, os trabalhadores assim, a gente muito triste ver essa situação num país como o nosso, tá? Bom, só vou então agora só mostrar aqui para vocês, tá? A organização da segurança pública brasileira, isso daqui é legal também para colocar aí para o segundo ano, né? Então, ó, nós temos a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, tá? Se vou até colocar um zoom aqui depois para quem, né? Só que também não tem esse conteúdinho, né? Para poder ler aí, ó, só dar aquela pausa, né? Temos o sistema de justiça, tá? Nós temos os policiais civis, que aqui já estão, né, subordinados aos governadores, né? O policial civil, que tem uma questão mais judiciária de investigação, o policial militar, que é uma polícia ostensiva, tá? Atividades de fiscalização, abordagem, repressão, tá? Corpo de bombeiros, que tem um trabalho mais focado, né, no atendimento, né, das pessoas. Tivemos agora um incêndio aqui que muita gente acordou com as fuligens aí em casa, né? Trabalho de extrema importância. E aí, para, né, a questão municipal, nós temos aí o guarda municipal, que hoje está sendo muito utilizado quase que como um policial militar pelos municípios, né, diante aí as situações, né, de aumentos, né, de casos de criminalidade, né, e então são utilizados desta maneira. Bom, aqui eu vou passar bem também bem legal essa parte aqui, porque é o seguinte, né? Vocês vão ver aí, ó, que no século XIX, né, e aí início até alguns dos casos do século XX, né, tentaram se criar as visões biológicas e psicológicas aí dos criminosos. Então foi uma série de estudos aí que fizeram, tá? Aqui nós vamos ter, né, como que foram feitos esses estudos, tá? Então vocês vão perceber aqui, ó, o século XX, início do século XIX e século XX, que certas características biológicas eram determinantes para que uma pessoa cometesse crime, tá? Então, ó, já acreditava-se, né? Aqui vocês estão vendo uma série de estudos que foram feitos, ó. Então, aqui um marinheiro que foi, né, foi investigada a questão das suas tatuagens, os narizes, né, a questão das rugas no olho, né, a questão do estudo, né, das anomalias cranianas, vários estudos, né, aqui nós vamos ter um estudo que vai mostrar, né, que quanto, né, mais forte, mais musculoso fosse a pessoa, né, era sinônimo dessa pessoa estar cometendo crimes, o que a gente já entende hoje que não, né? Aqui vocês vão ver aqui, ó, o psicólogo William Sheldon. Nossa, nós estamos só vendo os personagens do Big Bang Theory, né? Acabamos de falar do Howard, agora o Sheldon. Daqui a pouco aparece o Leonard aqui. E aí, ó, os homens mais musculosos e atléticos tinham maior probabilidade de cometer crime, né, gente? Então, assim, muitos desses estudos que vocês vão poder, né, ver aqui, tá, vocês vão perceber que não tem nada a ver, né? Não existe uma forma de se analisar, tá? Aqui é o que a gente vai chamar aqui, ó, algumas abordagens, ó. Diversas abordagens colocam quase todo o poder explicativo no ambiente do indivíduo. Eles compreendem o crime como uma questão de socialização imprópria ou de uma falha, tá? E a ideia, né, de desvio, e mais particularmente o crime, é essencialmente uma questão do controle de impulsos chamado de teoria da contenção. Então aqui esses diversos estudos aqui, tá? Você acaba tentando entender a cabeça do crime, mas a gente já sabe. Hoje a gente tem, né, o conteúdo da sociologia, ele está aí para isso. Nós entendemos o que causa, né, a criminalidade. A criminalidade, gente, ela é causada pela desigualdade. A criminalidade ela é causada pela falta de oportunidade. A criminalidade ela é causada por uma sociedade, né, que não respeita o seu próximo. Tá? É isso que causa esses aumentos de crime. Países que conseguem, então, colocar ali,
né, situações aí de um mundo mais igual, esses países sofrem menos com essas condições de desigualdade, de igualdade, tá? Então a gente percebe que o que tem mesmo é uma questão, né, dessa estrutura da sociedade que realmente aí causa, né, esses problemas aí, né, de aumento do crime, tá? E aí aqui, ó, vou seguir com o pessoal aqui na apostila ainda do primeiro ano, mas é bem interessante, tá? A questão, né, ó, na abordagem sociológica, como resultado da estrutura da sociedade, ó, baseada em três ideias principais. E aí, quais são as ideias principais da explicação sociológica? A primeira aqui, ó, o crime e o desvio variam de acordo com as normas culturais. Em outras palavras, nada é inerentemente criminoso ou desviante, pois as normas culturais variam de cultura para cultura ao longo do tempo e do local. O que ele está querendo mostrar aqui para nós? Ele está dando dois exemplos aqui muito pesados, que foi uma questão mesmo, né, da escravidão, né, no Brasil, por exemplo, tá? Quem, por exemplo, era contrário à escravidão era considerado até como um distúrbio mental, tá? O desejo, até mesmo dos escravos quererem fugir, era considerado um distúrbio mental. Então, olha que situação que a gente vive, né? E aqui, ó, o crime, né? O que é crime pode não ser aqui. Ó, até 24 de junho de 2018, as mulheres eram legalmente proibidas de dirigir na Arábia Saudita. Então, vejam, principalmente em algumas questões interessantes aqui, que o significado de crime desse desvio é muito relativo, porque algumas coisas que, né, não fazem parte da cultura nossa, né, neste momento, nessa atualidade, em alguns locais são considerados como ações criminosas. Né? Então, olha, pensem, gente, vocês têm que levar isso muito a sério, porque, por exemplo, essa questão de seguir, eu sou uma pessoa do bem, eu sigo a lei. Gente, isso é muito relativo, seguir a lei, porque assim, a escravidão, como vocês viram, a escravidão estava dentro da lei, o nazismo estava dentro da lei, né? Sabe, então não é se colocar como, né, a lei muitas vezes como referência, nós temos que colocar o quê? A questão aqui, né, a questão lógica, a questão como pessoas no mundo. Óbvio que quando você é criado dessa maneira nesses países, você não consegue, né, destrinchar esse pensamento, mas entendam que nem sempre ser, né, o seguidor da lei quer dizer que você é uma boa pessoa, né, perante, lógico, ali tem algumas questões religiosas, tal, né, principalmente, né, a questão, né, nos países radicais, né, então, né, é preciso ter esse cuidado também, tá? As pessoas ou ações são desviantes porque são rotuladas, né, como desviantes. Por exemplo, né, alguns movimentos que buscam, né, levar os acontecimentos, principalmente de situações graves, por exemplo, de racismo, de homofobia, né, de intolerância religiosa, esses tipos de pessoas também são consideradas aí, então, né, como baderneiros muitas vezes, tá? Então, assim, entendam que não é sempre, né, colocar só essa questão de seguir ou não seguir. Aqui, ó, eles estavam denunciando um ato, né, cometido por um segurança em um shopping em Minas Gerais, tá? E aqui nós tivemos. E é interessante, que nem eu acabei de falar para vocês, o caso do mercado também. E aqui, definir normas sociais envolve poder. A lei tem inúmeras finalidades, mas aí, segundo Marx, um dos seus papéis é proteger o interesse da elite. E aí eu acho que Karl Marx não poderia estar mais certo, porque nós vimos realmente isso acontecer e vamos assistindo ainda mais, cada vez mais acontecendo, né, essas situações, tá? Bom, seguindo aqui agora, existe a questão, né, do vigiar e punir, tá? Que aqui para o primeiro ano não vai entrar tanto, mas seria interessante aqui vocês vejam ainda que eu vou fazer os exercícios igual fiz na última aula com todos vocês hoje, tá? Então, ó, o poder disciplinar, conjunto de mecanismos do controle social que se manifesta aí na base da disciplina e na vigilância, tá?
idades mais antigas, ó, na Idade Moderna, uma forma de castigo, né, para quem cometia atos de desvio eram a punição, tá? Então, marcas no corpo, agressões físicas, a gente teve na época das guilhotinas, enforcamento, entre outros, tá? E diga-se de passagem, né, gente, nós tivemos também, né, uma questão muito séria, né, que que era uma questão até mesmo de você, na idade ainda medieval, né, as pessoas eram, basicamente, funcionava a lei, né, dos linchamentos, né, de você mesmo, né, fazer aquela, né, vamos falar assim, aquele julgamento, aquela pena para a pessoa, né, justiça com as próprias mãos, que hoje, na verdade, não existe, isso daí pertence, então, quem é responsável por isso é o Estado, tá? E aí, seguindo aqui, né, é, esse pensamento ainda do Foucault, ele vai sugerir, vai apontar o panótico. Então, aqui é para vocês verem uma ideia do que seria esse panótico, que seria então um conjunto ideal para disciplinar os detentos, tá? Então, como que funcionaria esse panótico? Como vocês vão ver, a prisão aqui ela é circular, tá? Luzes 24 horas por dia acesas, ligadas, tá? Uma torre de vigilância ali ao meio, tá? E ali as pessoas seriam então, eles nunca saberiam quando eles estariam sendo vigiados. Então isso daqui seria uma forma, né, de punição, tá? O modelo de prevenção e punição dos delitos praticados, né, em sociedade foi substituindo, né, no caso as práticas que eram feitas antigamente, tá? Aqui então vocês vão ter um destaque maior do panótico, tá? Constante vigilância, essa é a palavra, tá? E aí nós temos ainda hoje nessa sociedade disciplinar aí, tá? Que aí é o que a gente vai começar a pensar. Até tem aqui uma tirazinha bem legal aqui, ó, do Organize as Ideias, tá? Malditas câmeras, né? Vocês vão poder ler, depois se quiserem respondam aqui também, tá? Que é bem interessante, né? Essa chargezinha, eu achei muito bem bolada, tá? E a gente entra nessa questão aqui, né, do controle disciplinar, que é o que nós estamos vendo aqui, né? Essa sociedade, então, né, que tanto nos vigia. E aí aqui nós temos o conceito do panótico moderno. E aí, ó, tudo que nós temos, ó, rede social, geolocalização, câmeras, vigilância, drones, controle no aeroporto, no shopping center, as ruas, né? Então hoje nós temos um panótico moderno aí, ó, né? Você só não está preso, mas entre aspas você está a todo momento ali sendo observado por alguém, né? Sem chance nenhuma aí de, né? E aí vamos ver qual que é a sensação, né, que nós temos, né? E o interessante é pensar o seguinte: qual que é a função que nós temos, né, para essas situações? É basicamente criar seres submissos. É isso, tá? E aí eles, né, principalmente essa submissão aí, porque as pessoas sabendo que são controladas, são vigiadas, então elas se tornam submissas, né, a esse sistema, a essa forma de controle. Vou começar a fechar aqui o que eu já utilizei. Tá? Aqui nós temos uma chargezinha também muito interessante. Tá vendo? Vários tipos de pensamento, esses pensamentos aí sendo moldados, né? Sendo então, no caso aqui, controlados, né, por essas pessoas, tá? Aqui nós temos, né, um pequeno texto sobre, né, a leitura sociológica aqui para o pessoal do segundo ano, da página 24 do Panótico, tá? E aí, posteriormente, nós temos aqui, então, né, a questão do nosso panótico moderno, tá? Questão da espionagem que envolveu o técnico da CIA, Edward Snowden, né, que, se não me engano, tá na Rússia ainda, tá? Alguns dos conceitos que nós vimos, isso aí vocês também pode dar uma pausa, primeiro ano também, pode marcar, isso daí é bem interessante, tá? Antes de fazer esses exercícios, aqui, gente, no tema do primeiro ano, tem algumas coisas bem legais para estar falando com vocês, tá? Que é exatamente isso que a gente estava comentando agora há pouco, a questão do seguir a lei. Vamos seguir a lei para ser pessoas de bem, tá? E nem é assim que funciona. Movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos
movimento onde nós tivemos grandes nomes. Aqui nós temos a Sarah Parks, né? Que foi uma das grandes, uma das primeiras até que o Sarah Parks, não minto, nossa, Rosa Parks, desculpa, gente. A Rosa Parks, que foi uma das primeiras aí a aparecer nas mídias, né? Por conta de um acontecimento no ônibus, né? Ó, tá aqui em 1955, ela foi aí, né? Presa porque ela não aceitou ceder o seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. É com a Rosa Parks que nós vamos começar a ter os movimentos do Martin Luther King. Grande Martin Luther King, né? Um grande, era um pastor, né, que lutou bravamente aí de maneira pacifista, diga-se de passagem, né, pelo direito civil dos negros nos Estados Unidos, tá? De 1955, gente, eu não estou falando de 1500 não, é 1955, tá? E aí também nós temos aí aqui foi um outro caso com Claudette Colvin, tá? Com 15 anos também, né? Ela fez a mesma coisa, né? Fez uma ação parecida, tá? E aí ela também, né, não seguiu a regra, que era uma regra, uma lei travou, né? Segregacionista nos Estados Unidos da América, tá? E ela também vai ser levada até a delegacia, né? Ela foi muito criticada por conta, né, do medo da Ku Klux Klan, né, no bairro onde ela vivia, tá? E aí aqui, ó, sua história saiu nos jornais, Rosa Parks repetiu o ato, né, no caso de Parks, um grupo feminino, Martin Luther King, né, vai falar, né, o porta-voz durou um ano, e aí em 56 a Suprema Corte decidiu que era proibido a segregação, né, nos ônibus dos Estados Unidos, mas não só isso, tem várias coisas que precisam ser faladas ainda, tá? Questão da desigualdade, isso que eu mostro para vocês, por isso que é importante também o segundo ano tá aqui entender isso, ó. A Organização Mundial da Saúde estabeleceu que o limite aceitável de taxa, né, de casos de homicídio seria de 10 por 100 mil habitantes anualmente. No Brasil nós passamos aí quase, né? Hoje acho que já até passou de 30. Então, 3 vezes mais do que se consideraria como, né, vamos falar assim, o aceitável, tá? Aqui nós temos, né, a evolução, né, das taxas de homicídio mundial e por continentes a cada, né, 100 mil habitantes, fazendo uma média bem geral para vocês, e a série histórica de mortes violentas intencionais no Brasil por regiões. Vocês vão ver que realmente algumas regiões. Eita, minha gata derrubou tudo. Pô, bem no final da aula, ô, cabecinha, né? Vocês vão perceber aí que, né, algumas regiões brasileiras acabam se destacando muito mais. Ó, a questão aqui do Nordeste, olha de novo aqui, ó. Eita, meu, hoje é dia, hein? Hoje é dia. Quando não é os filhos, é os gatos, tá? Aqui vocês vão perceber, né, região Nordeste, né, como é que tá, Norte também, né, taxas bem elevadas aí. Tá? É bem importante ver esses dados e entender, né, o que acontece aqui no nosso país, tá? Passando aqui para vocês, já estamos terminando, tá? Questão aqui da composição demográfica e mortes decorrentes, né, da intervenção da polícia, a população 55% de negros, 44,2% de branca, e a polícia, né, na questão da letalidade foi 75,4% na população negra, tá? 75,5% das vítimas, né, de homicídios no Brasil eram negros, tá? Então, ó, 43 taxa de homicídios, né? 16% de não negros, tá? Cresceu 33% dos negros de 10 anos e dos não negros cresceu 3,3%, tá? E aí nós vamos tendo outros dados que são muito importantes de serem levados em consideração aqui, tá? A questão do sistema prisional brasileiro, 64% negro, 35% de brancos.
sem condenação ou que são presos provisórios, aí, ó, situação dos presos, sentenciados e sentenciados em regime aberto e semiaberto. Aqui as incidências principais, né, de crimes, né, que ocorreram, vocês vão ver 30% lei de drogas, né, muito alto, roubo e furto também, né, principalmente roubo muito alto também, tá? Homicídios aí 16%, tá? Arma de fogo também, né, com um número bem elevado. Então, esses são os principais casos no Brasil, tá? Aí nós vamos entrar com uma nova situação, né, que é recente, vocês vão ver aqui, né, 2015, a lei de feminicídio no Brasil, tá? 2000, lei número 13.104/15, né, do ano de 2015, que estabeleceu, né, o feminicídio, tá, como forma de um crime onde ocorre o homicídio de uma mulher por ela ser apenas mulher, tá? E aí acaba sendo, né, infelizmente, né, assassinada. Vocês vão ver aqui a 4% das vítimas apenas tinham registrado o boletim de ocorrência e 3% tinham medidas protetivas. Essa parte da medida protetiva aqui tinha que ser muito melhorada. Essas pessoas aí tinham que ser, né, tinham que ser fiscalizadas ali, né? Pô, já tem tecnologia para tudo isso. Acabamos de falar lá da questão do monitoramento, né, de tudo que nós fazemos. Como é que pode, né, as pessoas que têm aí medidas protetivas ainda, né, ocorrerem, né, o que ocorre, né? Até de serem assassinadas tendo a medida, né, ou como, né, assassinadas aí com medida protetiva. Bom, aí, gente, aqui é o ciclo da violência contra a mulher, que muitas vezes é aquele esse ciclo que nunca acaba, tá? Então nós temos aqui, né, a acumulação da tensão, a explosão que vem a agressão, o arrependimento, se reconcilia, calma e aí novamente voltamos a esse ciclo que infelizmente acaba ceifando muitas vidas aí, né, das mulheres do Brasil, não só do Brasil e do mundo. Os tipos de violência contra a mulher, tá? Então, violência psicológica, violência física, patrimonial, econômica e sexual. Isso aqui é muito grave, tá? Infelizmente, eu acho que até as punições deveriam ser muito maiores, né, para esse tipo de bárbaros, né? Para eu não falar outro nome aqui para vocês, tá? E infelizmente vocês vão ver agora aqui que são números que realmente assustam, tá? Olha aqui, ó. Vítimas de feminicídio com vínculo de autor, ó. Tá aqui houve, tá? A mulher foi assassinada, tá? Quase 90%, gente, por companheiros e ex-companheiros. Muito alto. E 1,3% por parente. 2017 para 2018, aumento de 11%. Seria legal fazer um levantamento de 2020, ano da pandemia, que nós soubemos que tivemos muitos casos, né, no nosso país aí, tá? 61% das mulheres negras, 2% amarela, branca foi 38% e meio, as indígenas 0,3%, tá? E olha isso, gente. Isso aqui dói. Esse aqui é complicado. Vítimas de feminicídio entre 2017 e 2018 por faixa etária. De 0 a 9 anos, nós tivemos 1,6%. 0 a 9 anos, tá? O ápice se dá aos 30 anos, 29,8, né? De 20 até 39 anos é o ápice, que vocês vão ver que até são números bem próximos. E nós tivemos caso até, né, de 4,1% de 60 anos ou mais. As mulheres não podem se calar e a justiça precisa ser mais ativa, tá? E isso também, gente, se resume, tá? Ó, vítimas de feminicídio por local, 65% dessas mulheres, aí quase 66, foram mortas dentro da sua residência, tá? Aqui, ó, houve queda de 9,86% de homicídios de mulheres, descartando a violência, né? No caso ali do feminicídio. E aí é o que nós já falamos também um pouco. Esse aqui também é um absurdo. Nossa senhora. Tá.
Violência sexual no Brasil, registramos mais ou menos aí 180 estupros por dia, crescimento de 4%, 81,8, 82% do sexo feminino e, pasmem, quase 54% até os 13 anos. Até, meu Deus do céu. Tá. E aqui uma aproximação entre brancas e negras até, né? Uma diferença de 51 a 49, quase aqui, 48,5. 4 meninas de até 13 anos são estupradas por hora. É fogo. Violência contra a população LGBTI+, tá? Foram 193 homicídios, aumento de 127%, né, entre 2016 e 2017, tá? 65% basicamente dos agressores de homossexuais e bissexuais eram homens, tá? Quase 60% das vítimas eram mulheres e 92% das vítimas residiam em áreas urbanas, tá? Aqui, violência doméstica no Brasil, nós temos um registro a cada 2 minutos, 263.067 casos por lesão corporal dolosa, tá? Fora a questão psicológica, que muitas dessas situações ocorrem com as crianças dentro de casa. Isso marca bastante a vida dessas crianças, tá? Aqui, turminha do primeiro ano, tá? Vocês vão ter aqui alguns o exercício, né, para fazer desta página, né? O exercício 3, 4, acho que até o 7, né? Os primeiros exercícios que tinham 1 e o 2 eu não acabei pedindo aqui para vocês fazerem, né? Porque eu já acabei abordando mesmo aqui com vocês, tá? Bom, e aí vou pedir para que vocês façam, professor, como fiz da outra vez a correção, vou fazer a correção com vocês. Segundo ano, vocês têm a página 26 e 27 para fazerem, tá? Mesma coisa, pausa o vídeo, tá? Do exercício 1 ao exercício 5, tá? Então vocês pausem o vídeo, resolvam os exercícios e façam as devidas correções. Eu vou começar a correção com o primeiro ano, tá? Então, como eu já falei, quem não fez a correção, já dá uma pausa no vídeo, tá? Para que vocês possam fazer aí as devidas correções, tá? Aqui então vou colocando para vocês exercício 3. Aqui acho que já não vai dar para mostrar todos, tá? Exercício 3. Vou só pôr minha fotinha para cá, vou circular aqui para vocês. É para quem respondeu. AD, exercício 4. AD, exercício 5. AC e exercício 6. AC também, tá? Exercício 6 é a alternativa C, tá? Então aí vai ficar aqui para vocês. Então, 1 D, 2 D, 3 C, 4 C. 4 não, né? Eu errei o número dos exercícios, gente. Desculpa, deixa eu fazer aqui a correção. É que aqui muda, né? Exercício 3, né? D, exercício 4. D, exercício 5. C, exercício 6. C, tá? Manda aí quantos você acertou, quantas vocês erraram, tá? E aí, para o meu segundo ano, também fazer a correçãozinha aqui dos exercícios de vocês, que vocês, né? Pedir para vocês, né, pararem o vídeo para estarem fazendo. Questão 1, resposta D, tá? Quem errou também dá um toque depois. Na página 27. Tá, vou diminuir um pouco aqui para caber toda a página, porque aí fica mais fácil para a gente poder acompanhar aqui, tá? Aqui é o exercício 2 e 3, então o exercício 2 e 3 vocês tinham que marcar as que estão, né,
corretas. Então vamos lá. Aqui a correta é A1 e A4, tá? Na questão 3, a alternativa correta é a B. E aí, na última página, na página 28, nós temos ali mais dois exercícios, né? Estou virando também. Exercício 4 e 5, tá? E aí nós temos exercício 4D, exercício 5C, tá? Vamos colocar aqui também para vocês, né? Para quem não conseguir acompanhar, tá? Então vamos lá. Exercício 1D, exercício 2, né? Resposta 1 e 4. Exercício 3, resposta é a B. Exercício 4D e exercício 5AC. Bom, tá feita a correção. O que eu já peço para vocês? Primeiro ano, guia de estudos completo de sociologia. Façam, tá? O professor depois vai estar fazendo a correção com vocês, vai ajudar bastante. Vou estar liberando as trilhas agora desses 2 capítulos para vocês. Turma do segundo ano, caderno de atividades. Manda aí seus vídeos, manda vídeo, né? Manda informações aí, vê se vocês estão gostando da aula. Ninguém fala nada, pelo amor de Deus, participa! Um beijo para todos vocês, espero que vocês tenham gostado. Desculpa pelo vídeo longo, mas hoje vocês viram que teve conteúdo demais. Beijinhos.